A cruz na história, nas Escrituras e na Igreja. Publicado por Estudos Bíblicos para Crescimento em Deus. Introdução. A Trindade é a doutrina central da religião cristã, e a cruz é seu símbolo universal. A cruz e a Trindade têm 4 características surpreendentes, quase inacreditáveis, em comum. Ambos são extremamente proeminentes na Igreja e no mundo moderno. Ambos estão totalmente ausentes do Novo Testamento. Ambas são de origem pagã e datam de muito antes da época de Jesus. Ambos entraram na Igreja vários séculos depois da época de Jesus. Escrevi separadamente sobre a doutrina da Trindade e, neste texto, abordarei o símbolo da cruz. Considerarei cada uma dessas 4 características separadamente. A Igreja e o mundo moderno. Na Igreja e no mundo moderno, a cruz é surpreendentemente onipresente. Você a vê em todos os lugares. Existem cruzes de todos os formatos e tamanhos, desde menos de 2,5 centímetros de comprimento em colares femininos até quase 60 metros em várias cidades do mundo. Cruzes gregas, romanas, celtas, de Malta e de Santo André têm formatos diferentes. Em muitas igrejas, clérigos e congregações frequentemente fazem o sinal da cruz sobre o corpo. Muitas vezes, eles se curvam diante da cruz ao entrar no prédio. Bebês são batizados com o sinal da cruz feito na testa. Muitas igrejas são construídas em forma de cruz e adornadas com cruzes tanto por dentro quanto por fora. Em países católicos, cruzes e crucifixos são visíveis em todos os lugares e os festivais da igreja são frequentemente celebrados com procissões carregando cruzes altas para todos verem. Muitos belos hinos ingleses foram escritos sobre a cruz, especialmente o When Ye Survey the Wondrous Cross, de Isaac Watts. 28 países têm cruzes em suas bandeiras. O Reino Unido lidera a lista com 3 cruzes: a Cruz de Santo André, a Cruz de São Jorge e a Cruz de São Patrício, em sua bandeira. Alguns atletas usam cruzes para trazer sorte e pessoas supersticiosas acreditam que as cruzes os protegerão do mal. Cemitérios e cemitérios no mundo ocidental são uma massa de cruzes, talvez na esperança pagã de que isso facilitará as jornadas de seus ocupantes para o outro mundo. A cruz é tão proeminente na Igreja que esperaríamos encontrar o mesmo destaque dado a ela no Novo Testamento. Vamos consultar a Bíblia e ver. A Bíblia. Quando nos voltamos para o Novo Testamento, encontramos 2 grandes problemas. Primeiro, a ausência da palavra cruz. A palavra inglesa, cross, ocorre 27 vezes na maioria das traduções do Novo Testamento, mas e o grego original? Surpreendentemente, acredite ou não, ela não ocorre nenhuma vez. O substantivo inglês, cross, é uma tradução incorreta do substantivo grego stauros, que na verdade significa uma estaca vertical sem barra transversal. O verbo inglês, crucify, é uma tradução incorreta do verbo grego staurou, que, obviamente, vem de stauros e significa empalar em uma estaca. Para detalhes completos, veja as definições de Strong para stauros e staurou. A verdade simples é que Jesus não foi crucificado numa cruz, mas empalado ou pregado numa estaca. Em João 13:14 da manhã, Jesus predisse a maneira de sua morte. E, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Como Moisés levantou a serpente no deserto? Podemos descobrir em Números 21, 8,9. Disse o Senhor a Moisés: faça uma serpente de fogo e coloque-a sobre uma haste. Todo aquele que for mordido, olhando para ela, viverá. Moisés fez, então, uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. Moisés não colocou a serpente em uma cruz, mas em uma haste ou estaca. Pedro escreveu: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, 1 P 2:24 da manhã.
Veja Shilon de Strong para a palavra grega traduzida como árvore. Por fim, devo acrescentar que, no Novo Testamento, as palavras stauros e staurou, normalmente traduzidas como cruz e crucificar, ocorrem apenas nos escritos de Paulo, além, é claro, dos evangelhos e do livro de Atos, e stauros uma vez em Hebreus e staurou uma vez em Apocalipse. Nem Pedro, nem Tiago, João ou Judas jamais mencionam qualquer uma dessas palavras em seus escritos. Por que não, se a cruz é central para o cristianismo? Em segundo lugar, a ausência do símbolo da cruz. O Novo Testamento não contém absolutamente nenhum registro de que a cruz tenha sido usada como símbolo. As igrejas do Novo Testamento nunca tiveram cruzes porque não havia igrejas. Simplesmente, a igreja do Novo Testamento não tinha imagens ou ícones, nem cruzes. Ninguém precisava ou queria. A fé em Jesus era uma questão interna do coração. Todas as coisas externas vieram depois. Paulo realmente usou recursos visuais para explicar a morte de Jesus. Ele disse isso em Gálatas 3:1, onde escreveu: Ó Gálatas insensatos! Quem vos fascinou? Foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi retratado como crucificado. Qual era o recurso visual? Não era uma apresentação de PowerPoint e não acredito que fosse a escultura de uma cruz. Era algo muito melhor. Era a vida do próprio Paulo. Ele manifestou em sua própria vida a morte e ressurreição de Jesus. Ele era o recurso visual. O segundo mandamento diz: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É acento circunflexo x20:8. A cruz é uma imagem esculpida da estrutura de madeira sobre a qual a maioria das pessoas acredita que Jesus morreu. Devemos retornar à serpente ardente que Moisés colocou sobre uma haste. Lemos em 2 Reis 18:4, quase 1000 anos depois, que o rei Ezequias removeu os altos, quebrou as colunas e cortou a Aserá. E quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aqueles dias os filhos de Israel lhe haviam oferecido incenso. Como ele ousou destruir um objeto tão sagrado e tão antigo? Um ato incrível de bravura. A origem do símbolo da cruz não está no Novo Testamento, mas muito antes, como veremos agora. A origem do símbolo da cruz. De acordo com o Atlas Mundial, um vasto conjunto de evidências mostra que a cruz era usada séculos antes do surgimento do cristianismo. Acredita-se que a cruz tenha se originado dos antigos babilônios antes de se espalhar para outras partes do mundo, como Síria, Egito, Grécia, Latim, Índia e México. Em outras palavras, a cruz é simplesmente um símbolo pagão. Sua origem, como símbolo, não está na morte de Jesus, mas muito antes, em muitas religiões antigas. Na religião babilônica, a cruz estava relacionada ao deus Tamuz, mencionado por Ezequiel. Então ele me levou à entrada do portão norte da casa do Senhor, e eis que ali estavam mulheres sentadas chorando por Tamuz, EZ 8:14 da manhã. A primeira letra de Tamuz era a letra babilônica Teou, exatamente o mesmo formato da cruz tradicional, cristã. Este sinal era marcado no batismo na testa daqueles iniciados nos mistérios babilônicos, exatamente da mesma forma que é marcado em bebês em cerimônias cristãs tradicionais. Na religião egípcia antiga, a cruz era o símbolo do Ankh, como uma letra T com um círculo acima. Representava a vida eterna. No hinduísmo, a cruz tinha a forma de uma suástica, o An, que Hitler, é claro, adotou como símbolo da raça ariana, da qual ele afirmava que os alemães descendiam. Muitos sites fornecem detalhes abundantes sobre cruzes em religiões antigas, incluindo o artigo do Atlas Mundial, A História da Cruz Cristã, mencionado acima. Não preciso dizer mais nada. A adoção do símbolo da cruz pela Igreja. Quando a Igreja adotou a cruz como seu símbolo central.
O uso da cruz como símbolo entre os cristãos parece ter começado no século II ou III depois de Cristo, mas só se generalizou na época do imperador Constantino. Em 312 d.C., o general romano Constantino proclamou-se imperador e marchou com seu exército contra o imperador então em exercício, Magêncio, em Roma. Eles se encontraram e travaram a batalha da Ponte Milvia, nos arredores de Roma. Segundo a lenda, Constantino e seu exército viram uma cruz de luz no céu acima do sol com as palavras, em hoc signo vince, com este sinal, conquistar. Ele enviou seus soldados para a batalha com o sinal da cruz em seus escudos. Eles mataram Maxêncio e derrotaram seu exército, cortaram sua cabeça e a carregaram para Roma em uma lança. Constantino então se tornou o novo imperador romano. Para mais detalhes, veja a Batalha da Ponte Milvia. Séculos depois, os cruzados partiram para a guerra de forma semelhante, com grandes cruzes vermelhas pintadas em suas túnicas, para recapturar a Terra Santa dos infiéis. Eles massacraram todos os judeus que encontraram em seu caminho. A conversão de Constantino se deu por meio de uma visão de uma cruz. A conversão de Saulo de Tarso se deu por meio de uma visão de Jesus. Saulo tornou-se o apóstolo Paulo. Constantino tornou-se imperador romano. Paulo passou o resto de sua vida pregando e ensinando sobre Jesus por todo o Império Romano. Constantino continuou suas conquistas militares e introduziu o paganismo e as práticas pagãs na Igreja. Constantino decidiu que o cristianismo deveria se tornar a religião de todo o Império Romano, mas sentiu-se livre para modificá-lo da maneira que quisesse. Antes de sua conversão, ele adorava o Deus Sol e continuou essa prática como antes. Ele mudou o Shabá de sábado para domingo. Os romanos haviam adotado o sistema babilônico de nomear os dias da semana com base no Sol, na Lua e em 5 planetas conhecidos. O domingo era das Solis e a segunda-feira, das Lunae. Em hebraico, com exceção de Shabá, sábado, eram apenas primeiro dia, segundo dia, etc. Constantino transformou o dia 25 de dezembro, originalmente a festa do Sol Invicto, no nascimento de Jesus ou Natal. Ele odiava os judeus e tudo o que era judaico e, portanto, substituiu a Páscoa pela Páscoa, também uma festa pagã. Os templos se tornaram igrejas. O pior ainda estava por vir. Nos séculos seguintes, a Igreja cresceu em poder político até dominar a Europa. Com o passar do tempo, começou a torturar e matar todos os que se opunham a ela. Isso incluía tanto os verdadeiros seguidores de Jesus quanto os judeus. Muitas vezes aceitamos coisas que vimos e aprendemos na infância sem perceber o quão estranhas elas são. A maioria de nós está tão familiarizada com a cruz que não percebe o quão peculiar ela é para a religião cristã. Se Jesus tivesse enfrentado um pelotão de fuzilamento, seus seguidores teriam adotado a arma como símbolo. Se ele tivesse morrido pela espada, as igrejas de hoje seriam decoradas com espadas. Duvido. Então por que colocar cruzes em todos os lugares? Estranho mesmo. O único símbolo genuíno da fé de Jesus é a vida transformada de seus verdadeiros seguidores. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que stauros pode significar estaca ou cruz, e que Jesus morreu numa cruz, e não numa estaca. Concordo que é possível que estejam certos, mas mesmo que estejam, os seguintes fatos permanecem. A cruz era um símbolo babilônico. Qualquer instrumento de execução seria totalmente antinatural como símbolo do cristianismo. Nenhum símbolo é necessário para aqueles que têm Jesus em seus corações. Fazer imagens esculpidas é idolatria. Conclusão. Permita-me repetir os 4 pontos seguintes sobre a doutrina da Trindade e o símbolo da cruz. Ambos são incrivelmente e desproporcionalmente proeminentes na Igreja e no mundo moderno. Ambos estão totalmente ausentes do Novo Testamento. Ambas são de origem pagã e datam de muito antes da época de Jesus. Ambos entraram na Igreja vários séculos depois da época de Jesus. O mesmo se aplica ao Natal, à Páscoa,
aos templos religiosos, às hierarquias eclesiásticas, às vestimentas eclesiásticas e muito mais. Tudo isso veio da Babilônia e de outras religiões antigas. Todas essas características são características de uma igreja apóstata. Surpreendentemente, mais uma vez, muito disso foi previsto no Novo Testamento. Jesus, Pedro, 2 Pedro 2:1, Paulo, 2 Coríntios 11:13 da manhã, João, 1 João 4:1, e Judas 4, previram que falsos profetas surgiriam entre o povo de Deus. Todos previram uma futura igreja apóstata. O próprio Jesus previu um nível massivo de engano, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Mateus 00:24. A predição mais clara sobre a igreja apóstata foi dada a João no exílio na ilha de Patmos. Ele via a igreja como um renascimento da antiga Babilônia. Sua visão principal aparece em Apocalipse 17, 1-6. As palavras finais desta passagem são: "E na sua testa estava escrito um nome misterioso, Babilônia, a Grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me muito." Apocalipse 17, 5,6. João ficou pasmo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Os simples seguidores do Jesus que ele conhecera haviam sido sequestrados por uma enorme organização humana que torturava e assassinava os verdadeiros seguidores de Jesus e fazia tudo isso em seu nome. As palavras finais de João sobre a Babilônia são: "Então ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados, para que não sejas cúmplice das suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades." AP 18, 4,5. Babilônia.